Sejam muito bem-vindos, amados, aqui à aula de número 3 sobre a história do Brasil com foco na cultura para o concurso do IFAM. A aula de número 3 nós vamos tratar aí sobre o período da República Velha, né, que é o período aonde que politicamente ficou conhecido como, posso dividir em dois grandes períodos, fica melhor, a República da Espada, Teodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e depois o período da política do café com leite, que é o período onde você tem uma alternância, né, entre os presidentes do país, entre São Paulo e Minas Gerais. Né? Esse é o período que nós estamos estudando. Né? Esse período ele vai se tratar aí de 1889, né, de 89 até aí 1930, né? Não 1930 inteiro, mas pelo menos um pedaço de 1930, né? Esse período que nós vamos estudar, né? O que nós temos nesse período da República Velha? Então vamos lá. Primeira coisa, fim do Império, fim do reinado. Se é fim do reinado, então os novos presidentes passam a ter um problema. Um problema que já é um problema grandioso. Porque quando você fala em reinado, você tem um rei e a figura do rei é quem centraliza a população em sua volta. Né? Se você pegar vários países que ainda têm reis, países historicamente que tinham reis, você percebe claramente que as pessoas se vinculavam ao reinado, que é o espaço geográfico onde que se tem aquela responsabilidade daquele rei. Né? Com o fim do reinado e a entrada da república, passa a ter um grande problema. Qual? Não tem aonde sustentar a população brasileira, né, a nação, todos os brasileiros que aqui estavam, em um elemento unificador. Se não tem o rei, está unificado em quê? Está unificado aonde? Né? Então gera um problema para o governo republicano. Né? E aí a resposta inicial que nós podemos ter é, tá, Kennedy, então eles vão ser unificados na República. Não tem rei, mas agora é uma República, então são unificados na República. Como assim unificados na República, cara pálida? Como assim? Né? A maior parte da população brasileira não sabia nem que era República. A República no Brasil, ela foi feita de forma diferente das suas antecessoras na Europa. Na França, por exemplo, né, onde que o povo foi pra rua, foi pra briga. Né? No Brasil, não. No Brasil foi lá, o exército conversou com o rei, eles chegaram num acordo, né, o rei saiu fora e aí Teodoro da Fonseca assume o governo, né, como república agora. Existe até alguns contextos históricos bem interessantes, alguns documentos, de cartas escritas pelas pessoas que moravam no interior do país e enviavam para os seus conhecidos no Rio de Janeiro, perguntando, né, quem era essa tal de república, que o povo só falava dessa república, né, e não sabia quem era. Essa república deve ser uma mulher muito bonita, né, porque o povo só fala nessa república, eu não sei nem quem é essa república, como é que é esse negócio aí, né? O povo nem sabia do que se estava tratando, nem sabia, né? Então os republicanos, o presidente e o restante dos republicanos tinham um grande problema e eles foram buscar, e não necessariamente eles foram, né? Mas a própria República já parte dessa percepção filosófica chamada de positivismo. Então eles pegam lá no positivismo alguns elementos filosóficos, né, e tentam levar isso para a vida prática, fazendo com que essa nação não se perca, com que essa nação tenha um ponto de união. E esse ponto de união é o próprio país, é o próprio Brasil, é a própria nação. Né? É o país na substituição do rei. Perfeito? Então você passa a ter uma percepção, uma tentativa de levar essas pessoas a ter no país a ideia de substituir o rei. E como que isso pode ser feito? Isso pode ser feito mediante aquela frase que se encontra na nossa Constituição, que é uma frase positivista, que diz ordem e progresso, ordem e progresso. Quando nós falamos sobre essa ideia da ordem e do progresso, a primeira coisa que a gente tem que entender, tá, como é que nós vamos fazer essa ordem? Essa ordem se dá inicialmente pela ideia uma ideia nacionalista, ou seja, fazer com que a população ame o país.
ame o país. Ame mais o país do que amavam o rei. Tudo bem que o brasileiro nunca foi como amamos o rei. Um ou outro, né? Uma revolta ou outra pela volta do rei, como Canudos, por exemplo, né? Tal. Mas não é amamos o rei, não. Não, não. Não, tem um ou outro, beleza, mas não é não, tá? Então, essa população tinha que substituir esse rei. E aí, tentamos colocar, o governo republicano tentou colocar o país no lugar do rei. E como? Fazendo as pessoas se tornarem nacionalistas. E para se tornar nacionalista em um país tão grande, o governo federal, digamos assim, ele buscou acordos com governadores estaduais numa tentativa, e de certa forma ele conseguiu, de centralizar esse governo em sua mão. Né? Porque se você não centraliza esse governo na sua mão, num território tão grande como um país, e de uma república tão frágil como a nossa, e de uma cultura que ainda não está muito clara naquele primeiro momento, era bastante possível que acontecesse ações de dissidências, ou seja, que estados, partes do Brasil, quisessem sair desse país e criar países próprios. Né? Para evitar isso, você centraliza o governo no âmbito federal. E ao mesmo tempo que você centraliza, você diz: o Brasil é nosso, ame o seu país. Né? E uma das ferramentas que eu posso destacar nesse processo de nacionalismo vai estar no campo da educação, que é colocado mediante lei no processo educacional brasileiro para aqueles jovens que tinham acesso à escola, só para os que tinham, obviamente, acesso à escola, né? Era a ideia de formar uma disciplina de moral e cívica, que vai existir por algum bom tempo no Brasil. Nessa disciplina moral e cívica, que tentava demonstrar o amor que as pessoas deveriam ter ao país, né? O amor que as pessoas deveriam ter aos símbolos nacionais, o amor que as pessoas deveriam ter à sua pátria, né? A sua pátria, tá? Então, este é um elemento de interesse governamental no sentido de organização mental, cultural, moral, né, que as pessoas de nosso país tinham que ter. E aí o Estado começa a trabalhar, criar ações com essa tentativa, com esse mecanismo, tá? Só que isso está no campo da ordem. No campo da ordem. Eu amo meu país, né? Meu país está centralizado, eu tenho um exército forte, né? Eu tenho uma cívica, tenho bandeira, eu tenho uma moral comum a nós, né? Isso está no campo da ordem, no campo da ordem. Mas a frase não é só ordem, é ordem e progresso. No campo do progresso há um processo bem inteligente, né? Por conta de alguns outros elementos que já estavam acontecendo também na Europa, e o Brasil não vai ficar distante disso. Quer dizer, nós estamos distantes, estamos lá atrás, mas nós começamos a aplicar isso aqui no Brasil. Né? Porque você já tinha acontecido várias coisas, como por exemplo Revolução Industrial na Europa, né? A ideia de Revolução Francesa. Então estava tendo uma mudança cultural lá, e o Brasil também queria meio que acompanhar isso, principalmente os seus governantes, né? Queria acompanhar isso. E para isso ele falou: então vamos trabalhar com o progresso. E como que é esse progresso? Vamos lá. A Revolução Industrial, o seu progresso se dá mediante a algo que nós entendemos como ciência. Então isso significa que para que o país tenha ciência, para que o país tenha progresso, é necessário investir em ciência. E uma das formas que é feito esse investimento em ciência, né, pelo menos um investimento para inglês ver, né, usando uma expressão antiga, um investimento para inglês ver em ciência, né, é investir no processo educativo, aonde que a educação de nosso país passa a ter uma substituição no campo literário, que antes era muito voltado para o campo literário, latim, grego, como nós vimos, né, lá desde o Brasil colônia, e isso vai acompanhar um bom tempo ainda durante o Império, para agora um conhecimento, uma disposição do conhecimento para a ciência, para a pesquisa científica, né? Então o foco educacional nesse momento é mais voltado aí para a ciência no sentido de progresso, no sentido de gerar progresso para o nosso país. Só que não é só isso. Com o fim da escravidão ainda lá no Império,
né? Daquelas pessoas negras, elas vêm para os centros urbanos, fugindo do, do a, daquela má condição e buscando uma melhor condição de vida nesses centros urbanos, né? Aonde que esses centros urbanos, inclusive, vai virar ali os morros do Rio de Janeiro, né? Vai ter ali alguns centros urbanos também no litoral do Rio de Janeiro, em portos, tal, né? Primordialmente são os principais em relação a essas fugas, né? E esses centros urbanos começam, mediante a isso, ter um desenvolvimento, inclusive também industrial, né? Porque as pessoas querem trabalhar nessa indústria, tal. Não é boom, mas já tem algum desenvolvimento industrial. Então isso significa que está cada vez mais o centro urbano como um centro da cultura nacional brasileira, né? E dentro desse centro urbano, é óbvio que esse crescimento ele é de forma desregrada. Mas se há um desenvolvimento, nós podemos afirmar que há um progresso. Tá? Se há um desenvolvimento, há um progresso. Há desenvolvimento do centro urbano? Sim, então há um progresso. Tá? Um progresso em relação àquele desenvolvimento. Tá? Era um desenvolvimento sem nenhum tipo de logística pré-definida, era um desenvolvimento bem nas coxas, né? Mas era um desenvolvimento. Neste caso, eu recomendo, para você entender mais ou menos o que eu estou dizendo sobre essa organização cultural, muito provavelmente você já leu, né? Que é o livro O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Né? Lá ele demonstra a percepção moral e cultural do povo que estava surgindo nesses centros urbanos, primordialmente no Rio de Janeiro. Né? Como que há uma construção cultural e moral naquele período. Perfeito? E isso também é o desenvolvimento vinculado à ideia do progresso. Vamos progredir como? Vamos progredir no campo, beleza. Progredir no campo aonde? Principalmente na produção do café. Outras áreas também, mas a produção do café é que se tem a maior produção. Inclusive, se os negros já não estão mais como escravos, então é necessário trazer outras pessoas. Então, nós vamos ampliar a imigração de estrangeiros para o Brasil, principalmente italianos, espanhóis, alemães, vão vir para o Brasil também para atuar nesse campo da produção do café, mas também nas indústrias que vão sendo surgindo nos centros urbanos brasileiros. Né? E aí você começa a ter um fomento, um aspecto cultural propriamente dito, que é aquilo que a frase que está na nossa fala ordem e progresso vamos progredir, né? Só que esse progresso não necessariamente progrediu em ordem, né? Mas a ordem estava lá quando a gente pensa no nacionalismo e o progresso estava lá quando a gente pensa no incentivo voltado para o crescimento dos centros urbanos, também se encontra lá sem maiores problemas, né? Durante esse período republicano teve alguns fatos, eu coloquei aqui, já comentei alguns deles, mas alguns fatos só para os encargos de consciência do professor, que fala, por exemplo, lá nós vamos ter a primeira Constituição Republicana, que é promulgada, nesse caso ela é promulgada, tá? Promulgada em 1891, tá? Tem alguns destaques nela. Primeiro ela fala do voto, que o voto é aberto, então todo mundo vai saber quem você vota. Define o sistema de governo que é presidencialista, né? E não exclui do processo de votação, não cita, não define como eleitores nem os analfabetos e nem as mulheres. Então, mulheres e analfabetos não votavam. Mulheres analfabetas, então, piorou, aí que não votavam mesmo. Né? Aí que não votavam mesmo. Tudo bem que se a gente for pensar no mundo contemporâneo, hoje no Brasil, talvez tenha algumas mulheres que digam, eu acho que era melhor não ter o direito ao voto, porque tá difícil votar hoje. Né? Hoje tá complicado em nosso país, minha Nossa Senhora. Né? Então você tem um processo aonde que as mulheres não votavam, definido nessa Constituição que era presidencialista, e o voto era aberto, então todo mundo sabia que você iria votar, tá? E durante esse período vai ter também, está um pouquinho mais abaixo, cadê? É o 2.4, que é o surgimento, não necessariamente o surgimento, mas o crescimento de um perfil que a gente chama de coronelismo, que são grandes latifundiários que têm poder político e econômico, afinal eles têm grandes latifundiários, e eles, mediante a um aspecto quase que de servidão, né, tinha várias pessoas atuando a seu favor. Né? E eram pessoas extremamente poderosas. E aí você junta um voto aberto e você junta pessoas poderosas com o coronelismo, é óbvio que você vai ter pancadaria para que as pessoas votem a favor de quem eles querem. Né? Tá votando a favor, beleza. Tá votando contra, nós temos que conversar. Né? Porque você sabe quem é que votava. Né? Então aí começa aquela ideia do que a gente chama de voto de cabresto.
Né? Perfeito? Então, e quem votava? Apenas homens alfabetizados no período republicano. De boa, tranquilo, tá? Também nesse período é o período que a gente pode chamar de café com leite, né? Tranquilo, um fato simples, né? Na verdade é um bom tempo, né, do café com leite, alguns anos, tá? Mudança do poder central, porque centralizou, lembra que a tentativa era centralizar o governo em âmbito federal? Então esse governo central, ora era de São Paulo, café, e ora era de Minas Gerais, leite. Tá? Bastante simples. O aumento da imigração também, já troquei essa ideia, né? E óbvio que esse aumento dessa imigração, né, vai interferir na nossa cultura em nosso país. Perfeito, perfeito, tá? Perfeito. E aí nós chegamos no tópico que, ao meu ver, deve ser o que o examinador deve buscar na hora da prova. Pelo menos ele deveria fazer isso. Que são os aspectos culturais. Durante esse período. É um período bastante importante para a formação da cultura brasileira e da identidade cultural brasileira, daquilo que nós entendemos que é hoje. Né? Quando eu penso em cultura brasileira, principalmente no âmbito internacional, falo um estrangeiro, e o estrangeiro ele pensa na cultura brasileira, muito provavelmente aquela perspectiva cultural que ele vê no Brasil, que a mente dele constrói sobre o Brasil, vem sobre o que está sendo construído aqui nesse período republicano. Porque nesse período republicano nós finalmente mostramos ao mundo um aspecto cultural próprio. Sim, não negamos, com influências externas, com influência africana, com influência europeia, né? Mas próprio. A influência, ok, mas nós construímos elementos nossos dentro dessa influência, dentro dessa perspectiva de influência. Então, aqui durante esse período é a linha tênue entre uma cultura mais europeizada, né, e esquecendo a questão da cultura africana e indígena, né, para uma cultura aonde que tenta englobar todos esses elementos de todas as matrizes, das 3 grandes matrizes, e outras matrizes vão sendo acrescentadas no decorrer da nossa história, né? Formando assim o que nós temos como cultura nacional. Tá? Dentro desses aspectos culturais, o primeiro destaque que eu quero oferecer é o destaque na música, né? Principalmente no Rio de Janeiro. É nesse período que aquelas pessoas negras que fugiam, né? Não fugiam porque não eram mais escravos, né? Mas aquelas pessoas negras que saíam da área rural e vinham para as áreas urbanas, mas os brancos que aqui estavam, sejam eles portugueses, né, ou filhos de portugueses, ou até mesmo netos de portugueses, ou até mesmo outros estrangeiros que aqui estavam, né, se reuniam em algumas festas no Rio de Janeiro. Estas festas foi ganhando um nome típico. Essa festa era chamado de samba. Samba era quase sinônimo de festa urbana para essas pessoas que aqui estavam. Nesta festa chamada samba, tocava-se alguns ritmos musicais. Entre eles o machixe, né? Entre eles, e esse eu já quero dar algum destaque, o chorinho. O chorinho era tocado aqui, né? Lembrando que o chorinho não surge aqui, ainda surge no Império, né? Mas aqui eu diria que o chorinho ele fecha a sua formulação. É aqui que você consegue definir exatamente quais são os elementos do choro. Inicia lá no Império e aqui você consegue fechar esse elemento do choro. Eu vou dar destaque aí ao Pixinguinha, né? Que vai escrever carinhoso, né, tal, que é um grande elemento aí dessa ideia do choro, essa perspectiva do chorinho em nosso país. Perfeito? Mas é óbvio que nós não podemos esquecer jamais, né, em hipótese nenhuma, do meu queridíssimo e amadíssimo samba. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, porque o morro foi feito de samba. E samba é pra gente sambar.
Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Porque o morro foi feito de samba, e samba é pra gente sambar. Se tiver montando um pagode aí na tua cara, pode convidar nós que a gente canta. Moleque, aqui é cantador. Aqui é cantador de samba. Olha que lindo, né? Então, o samba começa a ter a sua origem aí. O samba começa a ter a sua origem no maxixe, no... no chorinho, né? E as influências daqueles negros que ali estavam naquele centro urbano, com aqueles instrumentos que os negros tinham, né? Com aquela estrutura em via pública, em pequenos salões, em lugares ali de cultura, né? De uma cultura bastante típica. Ali começa a perspectiva do surgimento do samba, né? Do surgimento do samba. E o samba é um elemento primordial para a nossa cultura, né? Primordial para a nossa cultura. Primordial, né? Quando alguém quer se identificar como brasileiro em um lugar estrangeiro, né? E quer demonstrar a nossa cultura, basicamente ele faz assim: samba, carnaval, futebol, Pelé, Cristo Redentor, né? Ou seja, culturalmente o samba se encontra nas nossas entranhas, né? E se encontra no nosso meio. O samba é um elemento primordial para a cultura brasileira e não só carioca. Para a cultura brasileira, óbvio que no Rio de Janeiro tem uma demanda maior. E esse samba, ele vai crescer tanto dentro da nossa cultura, né, dentro do nosso processo cultural, né, que no decorrer do seu desenvolvimento, uma das coisas que são feitas ainda dentro daquele período, do período da República Velha, são os cordões, que eram como se fossem desfiles, né, mediante segurados por cordas daquelas futuras, que seriam as futuras escolas de samba. Então os cordões dão início às escolas de samba que nós temos hoje, que é sim um destaque internacional da cultura mundial durante o carnaval brasileiro. Sim, sim, né? O mundo se encanta com o que nós fazemos na Sapucaí. Sim, o mundo se encanta, né? É um processo cultural extremamente lindíssimo e riquíssimo também, né? Com pesquisadores sobre os temas de carnaval fantásticos. Algumas pesquisas realmente me surpreendem quando eu vejo um desfile de carnaval, né? O resultado que aquela pesquisa dá ao desfile de carnaval, né? Outras nem tanto, né? Outras nem tanto. Mas muitas delas me surpreendem sim. Então, há um processo aonde que você tem o carnaval, juntamente com o samba, sendo vinculado ao nosso processo cultural, e tudo isso inicia aqui. Com o passar do tempo, esse samba vai crescendo, né? As escolas de samba vão crescendo junto às comunidades, criando assim as comunidades voltadas para o samba, né? Esses elementos, tal. Aí começa os símbolos, começa as disputas, né, entre essas escolas, né, de sambas, que aí vai dar o que a gente chama de desfile de carnaval hoje no Brasil. Desfile de carnaval hoje no Brasil. Só um detalhe. O samba, como era popular, inclusive essas rodas, né, esses machiches, esses chorinhos no primeiro momento, era bastante popular, não tinha tanto investimento econômico de elites, da galera que tava com a grana. Não mesmo, né? Então, mas para que todos esses eventos começassem a acontecer, esses investimentos deveriam vir de algum lugar. Inclusive, o samba é muito ligado a um outro aspecto da cultura brasileira que vai estar mais voltado para a questão da ilegalidade, da ilicitude, que é o famoso jogo do bicho. Os bicheiros de nosso país, homens extremamente honestos, são honestos sim. Já ganhou no jogo do bicho? Já jogou? Ganhou? Pagou ou não pagou? Lógico que pagou, porque eles pagam. Lógico que eles pagam. Homens extremamente honestos. Só devem ao fisco
e a justiça. Afinal, no Brasil, jogos de azar é prioridade. Prioridade não, só o Estado pode ter. Né? Só o Estado pode oferecer. Então, empresários ilícitos do jogo do bicho estão ilegalmente em nosso país. Tudo bem que essa cultura do jogo do bicho está cada vez menor em nosso país. E aí, quando falo país, estou falando Brasil. Alguns lugares ainda é bastante reminiscentes, né? A gente encontra no Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Em outros lugares, né, já não é tão assim. Traduzindo, os jovens, os idosos ainda usam muito, ainda jogam muito, mas os jovens, essas futuras gerações, estão cada vez jogando menos no bicho. Né, jogando menos no bicho. Mas é uma cultura ilícita, mas faz parte da nossa cultura, e que sim, alguns historiadores afirmam que este samba, que essas escolas de samba tiveram investimentos econômicos, né, destes bicheiros. Por quê? Porque os bicheiros faziam parte da comunidade e geravam uma espécie de poder paralelo junto àquelas comunidades. O bicheiro que vai surgir mediante a essas comunidades fazia junto com aquelas comunidades o que hoje, né, nós podemos dizer que o tráfico faz ou que a milícia faz. Perfeito? Ou seja, um poder paralelo dentro daquela comunidade. Mas sendo bem sincero, preferi o poder do bicheiro. Prefiro, porque pelo menos os bicheiros são divertidos. Lógico que são. Não viu da novela lá, não? Da novela? Da novela era legal, não é? Da novela era legal. Como que era a frase dele lá? Esqueci o nome do cara lá da novela. Da Senhora do Destino lá, o cara lá. Né? Então, você tem dentro da figura aí do processo da construção do samba no primeiro momento, e é isso que eu quero que você entenda, uma ilicitude econômica servindo para o seu desenvolvimento. Mas essa ilicitude fazia parte da nossa cultura. Perfeito? Simples assim. Simples assim. Jogo do bicho é cultural em nosso país. Tá? É cultural. Tá? Por favor, não venha querer comparar jogo do bicho com tráfico de drogas. Por favor. Tá? Eles faziam comércio, os traficantes de droga também podem fazer comércio. Não. Não, aí já pulou muito o corguinho, né? O jogo do bicho, né? Sim, era o comércio ilícito, né? Mas ele tinha um processo realmente comunitário. É isso que eu quero que você entenda. O tráfico não. O tráfico é meramente econômico e não tá nem aí para a comunidade. Ele só usa a comunidade para se autoproteger, né? Simples assim. Beleza, voltar à história. Então, quando nós temos o processo aqui do samba, vai ter um crescimento fantástico na cultura do Rio de Janeiro e depois isso se espalhar pelo Brasil. Só que, como eu disse, e aqui você está percebendo, nós estamos começando a ter um aspecto cultural tipicamente nacional, como influência de todas as matrizes aqui envolvidas. Matrizes europeias, matrizes africanas e, por que não, matrizes indígenas também estão aqui envolvidas. Também aqui estão. É menos nesse caso do samba, mas estão. Não é? Dentro dessa característica, nós estamos falando então, então o Brasil está se reconhecendo, o povo brasileiro está se reconhecendo com uma cultura própria, que ao mesmo tempo, quando o povo se reconhece com uma cultura própria, isso é bom para o governo que quer nacionalismo. Por quê? Porque se o povo se reconhece dentro da mesma cultura, isso faz com que eles se reconheçam dentro da mesma nação, e aí eles se entendam como brasileiros de fato e de direito. Esse processo é óbvio que demora alguns anos, mas isso é fundamental para a construção da nossa nacionalidade em substituição ao rei. Em substituição ao rei. Em substituição à ideia de um reinado. Perfeito? Tranquilo? E para eu finalizar esse aspecto cultural, nós vamos querer demonstrar isso ao mundo. Isso. É no período republicano que a gente fala assim, cansamos de tentar imitar os europeus. Cansamos. Agora nós vamos mostrar o nosso. E vamos mostrar para os europeus que nós temos cultura aqui. E a nossa cultura é nossa. E ainda, além de cultura ser nossa, a nossa cultura é muito bonita. A nossa cultura é boa, é bacana. Né? A nossa arte é bacana, a nossa arte é bonita. Eu quero mostrar para eles que se eles conhecerem a nossa arte,
eles vão entender o tanto que é bom o povo brasileiro, tanto é que é divertido o povo brasileiro, tanto que é simpático o povo brasileiro, começando pelo seu aspecto artístico. Só que este pensamento veio dos intelectuais envolvidos com o aspecto da arte brasileira. Mais especificamente em um outro grande centro brasileiro que tinha uma boa grana, que é São Paulo. São Paulo. Lá em São Paulo, estes intelectuais voltados para a produção artística, eles organizam um grande evento. E esse evento, eu diria que ele é um marco. É um marco aonde que nós começamos a afirmar que nós somos brasileiros e não desistimos nunca. E que a nossa cultura é nossa. Foi lá, partir desse marco. É o que eu só uso como marco. Não estou dizendo que foi isso que fez o brasileiro entender que tem cultura. Não. Mas eu posso dar como marco. Por quê? Porque é um evento. E é um evento extremamente importante. Que é a famosíssima Semana de Arte Moderna do Brasil. Em 1922. Aonde que esses artistas, está logo aqui abaixo, aonde que esses artistas vão criar elementos voltados tipicamente para a cultura brasileira e apresentar essa cultura brasileira neste evento, nessa Semana de Arte Moderna, para os brasileiros e para o mundo. Dizendo assim, eu não tenho vergonha de ser brasileiro com essa minha cultura aqui. Tá? Não tenho vergonha. Muito pelo contrário, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Tenho orgulho de produzir essa cultura que aqui está. Entendeu? Beleza? Então eu fico por aqui e até a próxima aula. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, porque o morro foi feito de